bem-vindo ao MBCV Cast. Aqui no Ministério Batista Cristo é a Vida, em Novo Hamburgo, o lugar onde toda a família MBCV se encontra para falar de assuntos importantes, relevantes para a nossa sociedade e que venha a construir o nosso futuro e também o nosso posicionamento como cristão. Nessa noite vamos tratar de um assunto muito importante: o cristão na universidade. O cristão na faculdade, o seu papel, o quanto o cristão ele tem a capacidade de influenciar nas áreas de atuação da sociedade. E para abrilhantar a nossa noite, esse nosso momento, hoje temos uma convidada muito especial, né? Que ela, conhecida por muitos aí como Prof, né? Mas que já vamos revelar o seu nome, vai compartilhar conosco então sobre o cristão no mundo da educação. Essa área de influência é extremamente importante. Então seja muito bem-vinda, Bianca Amarante, ao nosso MBCV Cast. Boa noite, pastor. Boa noite, nossos ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade e eu espero que eu possa contribuir de alguma forma. Mas com certeza vai contribuir. A Bianca aí, ela já vai falar dela mesma, né? Ela tem 2 formações, vem atuando como professora e já vai responder algumas perguntas importantes. Mas antes disso, Bianca, nos fale um pouco mais sobre a sua formação, o que você faz, onde você estuda. Compartilhe um pouco conosco. Então, eu sou formada em pedagogia, já faz um ano que eu me formei em pedagogia pela Universidade FAEL. Hoje eu estou no último semestre de física, de licenciatura em física pela Unicinos. Graças a Deus, estou no último semestre, né? E hoje eu atuo, já trabalhei com educação infantil, já trabalhei com ensino fundamental e hoje eu atuo apenas no ensino médio com as aulas de física. Bacana. Conhecendo também um pouco da tua história, né? Mas eu acho que seria bem importante que você compartilhasse o que despertou no seu coração você querer ser professora, né? Onde isso começou? Conta pra gente um pouco dessa jornada. Então, a minha família é cheia de professoras, né? Eu tenho 2 irmãs professoras. A minha mãe, ela queria ser professora, mas devido às coisas da vida ali, né? Na época dela, tu parava de estudar para ir ajudar em casa, né? Para gerar dinheiro. Então, ela nunca conseguiu seguir dentro dessa área, mas ela sempre falou de quanto ela gostava, de quanto ela era feliz do fato das minhas irmãs serem profs, né? E aí, quando a gente tinha ali uns 9 anos, a gente veio aqui para a escola, aqui para o EBCV, né? Que foi também onde nós nos convertemos, né? O EBCV foi o que nos ligou à igreja e foi ali que a gente conheceu a Jesus. E aí, eu sempre estava ali nesse meio de várias profs. A minha mãe trabalhava aqui na escola, então, às vezes eu ficava de tarde aqui e dava uma ajudinha para uma prof, dava uma ajudinha para outra. E aí, isso começou a despertar em mim esse amor, assim, né? Comecei a ajudar, teve uma prof que me pediu ajuda um dia, e aí eu fiquei ajudando ela ali com as crianças, e gostei muito. E aí, isso foi despertando esse amor, e eu comecei a dizer que eu ia fazer pedagogia, né? Ali com 15, 16 anos eu já trabalhava como auxiliar, e aí eu aprendi muito, porque eu passei por muitas professoras. Então, quando eu cheguei no ensino médio, eu nunca fui assim, não sei o que eu vou fazer. Eu sempre pensei em fazer pedagogia, em estar ali na área da educação. Mas, tu chega no ensino médio, tu começa a se preocupar com, como é que eu vou me sustentar, né, dinheiro e tal. E, querendo ou não, a pedagogia, ela não te dá um salário muito alto, né? Por isso que muitos professores, eles trabalham com outras coisas além. Aí eu comecei a pensar, então, em me especializar em alguma área, né? E eu sempre fui muito boa em matemática, gostava de matemática. E aí eu pensava, não, vou fazer matemática, né? Gosto de matemática, vou fazer matemática e vou ter uma outra formação ali junto. Só que o meu professor de física, ele falou pra mim, não, até o final do ensino médio tu vai querer fazer física. E eu dizia que não, porque eu achava a física mais difícil que matemática, né? E aí teve uma aula de física lá no 3º ano do ensino médio, que foi uma aula que a gente montou circuitos elétricos e que foi muito legal. Eu achei muito legal aquela aula e eu disse, eu quero fazer isso para minha vida, eu quero ensinar isso para os meus alunos, né? Eu não quero não que o prof de matemática só faça isso, mas eu não queria só resolver cálculo no quadro, né? Eu queria mais. E aí, então, eu decidi pela física e pela pedagogia e
claro, tu sente muitas, durante a tua formação, tu fica pensando se tu não escolheu errado, né? Se tu não tá no lugar errado, mas hoje eu vejo que eu tomei uma decisão certa, assim. Hoje eu vejo também que talvez a missão que Deus tem para mim não é só para ficar no ensino médio, né? Eu tenho outras ideias aí para o meu futuro e a física vai me dar essa possibilidade, né? Então, apesar de eu amar ali a educação infantil, amar trabalhar com as crianças, eu vejo que há uma necessidade muito grande com os jovens, com os mais velhos. Então, eu fico muito feliz de ter feito essa escolha, mesmo que lá no passado eu não tenha escolhido com esse entendimento, né? Sim, então quando você fala sobre essas necessidades com os jovens, você está falando algo, então, do acadêmico, Isso, universidade. Ser uma professora universitária, mestranda, isso. doutoranda, enfim, bacana, isso aí. E aí, conectado a isso, dentro do que tu falou, conheceu a Cristo através do EBCV, despertou também esse desejo por ser professora, então eu acredito que você é uma boa cristã, né? Conhecendo Espero que sim. também um pouco da caminhada. E dentro disso, você acredita que ser professora, atuar como professora, também é uma forma de ministério? Como isso? Com certeza, com certeza. Quando tu tá numa sala de aula, querendo ou não, tu conduz tudo ali dentro, né? Então, tu traz o conhecimento, não que o teu aluno não possa te ensinar, né? Hoje a gente fala muito disso, que o professor não é o detentor do conhecimento e tal, né? Mas, querendo ou não, tu é a posição de autoridade. E tu, quando tu tá com aqueles alunos, tu passa muito tempo com eles. Tu cria uma relação de intimidade com um aluno ou outro. Então, ou às vezes até com uma turma, né? Todo aluno que vai passar por ti, que tu vai ser super amiga daquele aluno. Mas tu cria uma relação com aqueles alunos, eles te confiam em ti, eles olham para ti além da tua vida como professor, então eles olham para a tua postura, para quem tu é ali na sala e para quem tu é longe daquela sala. Então tu se torna uma referência. E o que tu fala tem importância para aqueles alunos, mesmo que né, tu não seja detentor ali de todo conhecimento, aquilo que tu fala tem importância para eles. Então, é um terreno muito fértil. Quando tu trabalha com criança, meu Deus, a criança ela tem o coração aberto, né? Então, quando tu fala para ela de Jesus, ela vai pegar aquilo e aquilo vai descer o coração dela muito rápido e ela vai levar para os pais, né? Então, as crianças, assim, é um coração fértil e tudo que tu falar vai ter muito efeito, assim, né? A gente tem, os pais sempre nos falam, nossa, prof, mas lá em casa a gente não consegue, aqui na escola a gente tem o ensino cristão, então a gente tem essa liberdade de falar de Jesus, né? E a gente tem muitos testemunhos dos pais falando, não, a gente não consegue comer na mesa antes de orar, porque ele não deixa a gente comer antes de orar, né? Então, eles vão criando esses hábitos e eles levam isso para casa. Então, a gente vai plantando sementinhas, né? Com os maiores, não é tão fácil, né? Porque o retorno, ele não vem tão rápido. Mas tu vai ter alunos que vão chegar para ti perguntando sobre relacionamento, que vão chegar para ti perguntando sobre como tu era quando tu era jovem, o que aconteceu, como tu conheceu teu marido, né? E essas são as oportunidades que tu vai ter para falar de Jesus, para falar de um casamento dentro dos moldes cristãos, para falar sobre ética, para mostrar a ética para os seus alunos. Então, não através do conteúdo, né? Acho que ensinando física, eu falo de Jesus ensinando física, né? Mas talvez não vai ser ali que eu vou ensinar, mas através das minhas atitudes, através desses conselhos que os meus alunos vão pedir, através de de prestar atenção naquele aluno e de talvez ir perguntar para ele se ele está bem num dia que ele não está tão bem, né? Então, ter essa sensibilidade. Algo que eu acredito muito, gente, quando a gente vai olhar ali para o livro de Efésios, a palavra vai dizer que Deus ele capacita a sua igreja, ele capacita os seus filhos com dons. E um desses dons demonstrados ali, que a gente chama de 5 ministérios, né? Tem pastor, evangelista, profeta, apóstolo, e também nós temos o mestre. E normalmente as pessoas, elas colocam o mestre somente no mundo eclesiástico, ou seja, dentro da igreja. Mas através então da educação, que nós temos falado aqui, a gente percebe que o dom de mestre também ele vai se manifestar em outras áreas da vida da pessoa. No caso da Bianca, então, através da educação, no futuro a professora universitária, tudo isso ela vai exercer também esse dom que recebeu da parte de Deus. E algo
conectando, né? A gente está para falar da Bianca, mas algo sobre a minha vida. Rapidamente, eu cheguei na Escola Batista com 7 anos de idade e foi uma professora que falou de Cristo para mim. Em alguns meses, a minha família também foi alcançada por isso. Em alguns meses, eu comecei a pregar o evangelho na minha casa e hoje tenho uma família salva. Então, a gente vê a importância de o cristão ele estar inserido na sociedade. E agora algo importante sobre isso, que eu acho que está também dentro do nosso tema, que são as universidades. Porque, afinal de contas, para se tornar uma professora, precisa passar por dentro de uma universidade. Sim. Precisa pagar o preço, precisa estar um período ali. E durante muitos anos, o mundo cristão ou o mundo evangélico, ele pregava que estar dentro de uma faculdade poderia fazer você perder a sua fé, poderia fazer você negar a Jesus. E exatamente essa pergunta que eu tenho para você, Bianca. Como é que você vê essa questão do cristão perder a sua fé? Se ele ir para a faculdade, ele vai se desviar, ele vai se perder? Isso faz sentido? Não faz sentido? Como é que foi e tem sido a sua vivência prática como cristã dentro da universidade? Então, eu acho que sempre a gente precisa estar sempre alerta, né? A palavra diz que a gente precisa vigiar. Mas se a gente deixar de fazer as coisas que a gente precisa fazer, porque a gente tem medo de se desviar, né? A universidade não é uma coisa que tu pode escolher. Tu precisa seguir uma carreira, tu precisa passar pela universidade. Então, não é algo que tu vai poder escolher se tu quer ou não fazer, né? A não ser que tu não tenha ambição de crescimento ali dentro da tua área. Então, tu precisa fazer isso. Tu vai deixar de fazer isso porque tu tem medo de se desviar. Então, tu precisa fortalecer a tua fé, né? Não quero ser, assim, muito radical, mas eu acredito que se a gente tem uma fé que ela é firmada em Deus, se a gente tem conhecimento de Deus, né? Se a gente tem experiências com Deus, a gente vai conseguir passar por dificuldades, por momentos que tu tem ali dúvidas. Eu não vou dizer que eu não tive dúvidas, né? A minha área é uma área científica, né? Então, tem ali vários momentos onde teve vários momentos onde os meus professores ensinaram coisas que eu não acredito totalmente, né? E eu tive dúvidas sobre isso, mas sempre que eu tinha dúvidas, eu ia para Jesus, né? Eu tentava aprender mais sobre aquele assunto que o professor estava ensinando, porque nem sempre a gente pode acreditar 100%, né? O professor, ele tá lá, ele é uma autoridade, mas ele tá te passando um conhecimento que ele também aprendeu e que, às vezes, ali num tempo de aula, tu não vai conseguir entrar a fundo naquele conhecimento, né? Então, ir atrás, estudar mais sobre aquele conhecimento para você entender ele de forma completa e estudar mais sobre a Bíblia. Aqui na igreja a gente tem tanta oportunidade de aprender, né? Nós temos a jornada de crescimento, nós temos os pastores sempre à disposição para nos ensinar, para nos trazer quando a gente tem dúvidas, né? Então, eu tive momentos de dúvida, sim, né? Que as coisas foram uma de encontro à outra, né? Aquilo que eu estava aprendendo lá com a minha fé. Mas sempre que eu tive esses momentos, eu respirei, parei e fui atrás de uma resposta, né? E a resposta sempre se voltou para Deus. E algo que sempre me sustentou também foi as experiências que eu tive com Deus antes e durante a faculdade, né? Eu acho que, às vezes, a faculdade é difícil, é sobrecarregante, assim, né? Ela nos sobrecarrega, então, às vezes, a gente até deixa talvez de vir na igreja, de estar no meio, né, dos jovens. Eu, como jovem, tô ali muito no meio dos jovens. A gente deixa de fazer isso e a gente para de se abastecer, né? Então, eu sempre tentei permanecer, assim, o meu compromisso com a igreja vivo para que eu ficasse abastecida, assim. Então, tu vai ter conflitos, eu quero dizer, resumindo, né? Tu vai ter conflitos, sim. Mas eu acho que não há problema em ter conflitos se tu souber lidar com esses conflitos. Então, vai lá, estuda mais sobre aquele conceito que tu tá aprendendo que te deu esse conflito, estuda mais sobre a Bíblia para tu entender como que isso pode tá ligado, né? Eu não vejo a ciência como uma inimiga da fé cristã, né? Mas a gente tem esse mito de que a ciência briga com a fé o tempo inteiro. E não, tem muitas coisas que a ciência diz e que a fé concorda, que a fé diz, e que a ciência não diz que concorda, mas que tá lá, e que se a gente
souber entender dos dois, a gente vai ver que as duas coisas se complementam e não se contradizem, né? Sim. Eu vejo também, dentro desse processo que tá falando, que muitas vezes a gente, acho que trouxe muito bem esse ponto, a gente se preocupa muito com o que um professor está falando, está atingindo a nossa fé, está fazendo eu me enfraquecer, mas não vai atrás do conhecimento. Não vai buscar preencher essas lacunas também através da palavra de Deus. E isso é um fato, gente, que ciência é ciência, religião é religião. Fica muito difícil, às vezes, a gente também achar que botar tudo dentro de um pacote. Eu não consigo analisar a Bíblia cientificamente, visto que ela não foi escrita como um manual científico. E não tem esse objetivo, né? Exato. E muitas vezes também eu não vou conseguir fazer uma análise da ciência totalmente a partir da fé. Porque são polos, elas foram construídas a partir de bases diferentes. Mas claro que no caminho as coisas se encontram. Né? A gente vai, como a Bianca já disse, vai perceber a fé muitas vezes sendo confirmada pela ciência e as lacunas que a ciência deixa, a fé vem e preenche. Né? Uma das coisas é a criação do mundo, que é o grande problema da ciência. Mas a ciência ela vai chegar até um ponto que a gente vai dizer, foi Deus. Porque tem que ter uma partícula inicial, tem que ter um início desse processo. Por isso que nós vamos entrar em mais um ponto aqui importante. A importância de cristãos dentro das universidades. A importância de cristão tomando o seu lugar dentro da sociedade. E, Bianca, essa é a minha pergunta. Que diferença você acha que faria se os cristãos se envolvessem mais nas universidades, mais com a educação? Qual o impacto disso na sociedade? Olha, eu acho que a gente precisa estar em lugares de destaque. Não que a gente tem que ser o melhor em todos os ambientes que a gente tá, né? Mas a gente precisa estar nesses meios, né? Eu não passei por nenhum professor cristão em todos os 7 anos que eu estava na universidade. E isso foi uma das coisas que me fez decidir que eu quero estar lá, né? Porque eu não passei por nenhum cristão. Não que eles falem sobre isso, né? Eles não falam. Eu estou numa universidade que se autodenomina católica, né? A Unicinos é católica. Mas tu não vê isso né, no agir deles ali, né? Os professores não são católicos, muitos são ateus, né? A gente não existe, assim, como que eu vou dizer, uma perseguição, assim, contra religiões, mas é aquela coisa, todo mundo pode acreditar no que quiser, né? E aí ninguém acredita em nada no final, né? Então, eu não passei por nenhum professor cristão. E eu pensei, meu Deus, não pode isso acontecer. Como que não tem nenhum professor cristão? Não tem ninguém ali para representar, para ser embaixada de Cristo, né? E aí isso me tirou a paz e me fez querer o que hoje eu vejo como algo que Deus tem para mim, né? Para ser uma professora universitária no futuro. A gente precisa estar nesses meios, a gente precisa estar lá numa comissão de formatura, a gente precisa estar lá organizando uma semana acadêmica, né, que é a semana que a gente tem palestras, porque se tu tá organizando, aquele que tá organizando, ele pode trazer convidados, ele pode, né, indicar pessoas, e aí vai ter talvez uma palestra cristã ali no meio de uma semana acadêmica, e isso talvez vai atingir muitos universitários, né? A gente tem, na minha universidade tem cinzeiros do lado de todas as salas, né? Porque os jovens, eles fumam do lado da sala, sabe? Então, tá aí, existe uma necessidade, né? A importância, eu acho que tá na necessidade. Se não tem ninguém lá para nos representar, se os jovens estão lá com sede, porque eles têm sede, estão lá perdidos, né? Eu tenho um colega de física que ele não termina uma cadeira. Ele começou lá várias cadeiras comigo e ele nunca terminou. Ele sempre acontece alguma coisa, algum problema na vida dele e tal, e ele não consegue terminar a cadeira. E tu vê que há uma necessidade de Jesus na vida dele, né? Porque sempre tá acontecendo algum problema e ele não consegue finalizar. E então, se há essa necessidade e se não tem ninguém para suprir essa necessidade, então a gente tem que estar lá. Então a gente tem que ir para lá. Se há
uma necessidade, existe também uma urgência Exatamente. de que a gente se mova na direção dessa necessidade. Isso é extremamente importante. Por isso que nós temos que ser o quê? Inconformados, é o que diz a palavra. Não vos conformeis com os padrões desse mundo. Mas muitas vezes a gente fica somente no campo da teoria, no campo da fala, quando, pelo contrário, nós somos chamados a nos tornarmos trabalhadores desses campos. E eu acredito muito nisso. Eu tive uma oportunidade de conversar com uma professora sobre mídias sociais na igreja. A gente até avança um pouquinho no assunto. E ela disse que fez um investimento para fazer uma capacitação e quando chegou lá, encontrou alguns homens do movimento LGBTQIAPN+, né? Todo ali o alfabeto, enfim. E quando chegou lá, todos esses homens estavam sendo patrocinados pelo movimento para melhorar as comunicações do movimento. E ela e a amiga como professora, como da parte de mídias, ali fazendo investimento, mas o movimento investindo naqueles homens. Então a gente vê que muitas vezes o cristão, ele fala dos problemas da sociedade, mas ele não se coloca à disposição para ir solucionar. E a gente vê às vezes os filhos das trevas, considerados assim, sendo mais hábeis que os filhos de Deus. Então, por que muitas pessoas não creem? A palavra diz assim, ó, vamos lá. Para que as pessoas se encontrem com Cristo, tenham a salvação, elas precisam crer. E a palavra diz, como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem vá? E como irão se não há quem envie? Então nós temos um chamado urgente de que cada cristão, de que cada jovem comece a se inserir na sociedade sendo solução. E eu acho que a universidade é esse caminho, a universidade é exatamente isso. E aí vamos então para um tópico muito legal. Muitas vezes, Bianca, o pessoal fica com dúvidas, né, a respeito de processo seletivo, como é que eu chego numa universidade, tem bolsa, não tem bolsa, mas a universidade é muito caro, tem que pagar. Eu sei que a gente já conversou em alguns momentos até de bolsas que o próprio governo paga, mas os cristãos não se mexem, né, para tomar esses lugares. Fala um pouco para a gente sobre como entrar, então, nesse meio acadêmico, né, e quais são as oportunidades que têm sido geradas hoje. A gente tem várias frentes aí para chegar numa universidade, né? Universidade pública, tu vai precisar fazer ali o Enem, vai precisar passar por um processo seletivo um pouquinho mais doído, assim, né? Mas nada é impossível. Então, e nós temos a ajuda de Deus, então isso já é claro que isso não tira a nossa responsabilidade de estudar e de fazer a nossa parte. Mas, né, eu creio que quando existe um desejo, Deus ele vai estar ali para nos ajudar, um desejo de fazer a diferença, né? Então, primeira coisa, o Enem ali, para conseguir uma nota. Com essa nota do Enem, tu pode entrar, tu pode conseguir bolsa em universidades privadas, como a Unicinos, Fevale, né? Então, tu consegue bolsa. A gente tem hoje um programa de incentivo a licenciaturas. Então, a gente sabe, existe um estudo que fala sobre um déficit de professores que terá em 2040, né? Então, estuda-se a ideia de que em 2040 ali, a gente vai ter quase nenhum professor, porque a gente tem uma desvalorização da profissão, né? E isso tá gerando um déficit ali nos profissionais. Não é esse o assunto, né? Mas, com consequência disso, as universidades estão estimulando muito os alunos a fazerem licenciatura. Então, o curso de licenciatura, qualquer licenciatura, história, né? Que você que não gosta de física não precisa fazer física, história, português, inglês, matemática, biologia, química, todas as licenciaturas têm 50% de desconto. Então, numa universidade privada, tu entrando pelo um vestibular, assim, que é bem fácil de entrar, né? Hoje em dia, algumas universidades têm vestibular até online, então é bem tranquilo de entrar. Tu já entra com 50% de desconto. E existe também um programa, agora eu não vou lembrar o nome do programa, mas é um programa da Unicinos, que tá dando bolsa quase que integral ali para qualquer licenciatura. E ainda mais um valor para incentivar essa pessoa, né, a estudar. Então, tu recebe a bolsa para fazer a faculdade ali, daí tu vai fazer, né,
ela em 4 anos, não vai demorar ali 7 anos, que nem eu, né? Porque tu vai conseguir fazer todas as cadeiras. Então, tu recebe a bolsa e ainda recebe um incentivo financeiro para fazer a licenciatura. Então, tá assim, olha, eles quase estão implorando pra gente fazer a licenciatura. E é uma área que vai ter um déficit, né, nos próximos anos. Então, quem estiver trabalhando com essa área, eu acredito que vai ser muito requisitado, né? Então, tem aí um terreno, tem um investimento aí que a gente pode fazer. E, por último, agora tem algumas, ainda dá para fazer, ainda dá para se matricular em algumas universidades à distância, né? Logo, isso vai ser encerrado, licenciaturas à distância, né? Mas ainda tem como. Então, olha só, presta atenção nisso, você que está nos ouvindo. Se vai existir um déficit, também significa que os salários vão ser cada vez maiores. Às vezes a gente vê muitas reclamações, muitas situações, mas o salário de um professor ele vai subir cada vez mais, exatamente pela falta de professores. E sempre vai ser necessária a educação. É claro que a gente precisa se atualizar, os professores precisarão se interar em processos de inteligência artificial, precisarão aprender a usar as ferramentas, mas sim, em todo tempo serão necessários professores. Então tá aí a oportunidade. Você que está procurando por algo na vida, não só jovem, talvez você já viveu um pouquinho mais, mas tem a oportunidade ainda de tomar essa decisão e encaminhar a vida. Ali no mês de outubro, né, a gente teve uma situação no Dia dos Professores, a gente está falando de 2040, vai ter um déficit. Mas eu vi que ali no dia 15 de outubro, no Dia dos Professores, eles estavam fazendo protestos já por falta de professores. Então essa é uma realidade que já acontece, já está faltando, já estamos tendo problema na educação. Eu acompanho de perto algumas escolas que 2, 3 vezes na semana mandam os alunos para casa. Que não tem professor. Porque não tem professor. Nas áreas, principalmente ali física, matemática, essas áreas mais específicas assim, não tem professor. Não tem professor de física. Na minha, ó, vai se formar esse ano comigo 4 colegas. E isso é uma multidão para física, porque quando se forma alguém de física é um aluno, um professor de física. Então não tem mais. A PUC fechou matemática e física porque não tinha aluno. A Fevale não tem matemática e física. Hoje a gente tem só Unicinos com matemática e física, porque não tem mais professor. Então, a gente já está vivendo essa realidade, realmente. E a gente pode, gente, através da educação, impactar. Pensa o seguinte, quando um adulto ele conhece a Cristo, você tem meia vida pela frente para trabalhar com essa pessoa, meia vida. Mas quando um professor que se insere numa escola de educação, ali naquela escola, ele vai ter influência sobre esse aluno, vai falar de Cristo, vai demonstrar Cristo, tem a vida toda pela frente. Deus colocou no meu caminho uma professora com valores cristãos que alcançou a minha vida, que alcançou a vida dos meus pais, através de trabalhos sociais, através do JUAD, foram já milhares de crianças impactadas, tudo porque uma professora ou um cidadão do reino decidiu pela profissão, levou o Cristo consigo, plantou uma semente de salvação que multiplicou. Então, você tem essa oportunidade. Você tem esse papel dentro da sociedade. Talvez você está aí e sinta que tem um chamado para o ensino. Lembre-se, o ensino não é só na igreja. Na verdade, a igreja é um local de preparação para ensinar lá fora. Não é só aqui dentro. Então, olha que interessante isso. E Bianca, nós estamos chegando ao fim. Acho que a conversa ela foi muito produtiva. Ela tem construído e acredito que vai plantar boas sementes no coração daqueles que nos ouvirem. Mas eu quero abrir para que você faça um convite, incentivando os jovens, não só a física, né? Mas a educação, as universidades, a tomarem esse espaço na sociedade. Então tá, gente. Não vou dizer para vocês que é fácil, tá? A educação vai ter ali percalços, mas eu acho que toda profissão vai ter problemas, né? Vai ter percalços. Mas a gente tem ali um terreno tão fértil. A gente tem, como o pastor falou, uma vida inteira para
para semear algo que a gente sabe que as pessoas necessitam. Então, as pessoas necessitam de Jesus e nós temos uma oportunidade de fazer isso e de alcançar a vida das pessoas e alcançar a vida desses alunos, seja crianças, seja adolescentes, seja universitários. Há uma necessidade e a gente precisa estar lá. Então, se dê essa oportunidade, né? Eu também tenho medo do futuro que me espera, talvez, numa universidade. Não sei como vai ser, eu sempre dei aula no EBCV, então é algo que me dá medo, mas Deus, ele não nos deu o espírito de covardia, né? Ele nos deu o espírito de intrepidez, de amor e de equilíbrio. Então, a gente é chamado a fazer, existe essa necessidade, então a gente precisa estar lá. E se a gente precisa estar lá, a gente precisa enfrentar os nossos medos. Então, a educação é linda, a educação é muito legal ver uma criança aprendendo a ler, é muito legal ver um aluno teu mexendo num experimento e entendendo o que está acontecendo. E mais legal ainda é ver uma pessoa conhecendo a Cristo através do teu trabalho. Então, se tu tem a oportunidade de fazer isso, agarra essa oportunidade e vai em frente, porque vai valer a pena. Então, o chamado de Deus para os seus filhos é urgente. Pare de perder tempo, se posicione, comece a fazer algo pela sua vida, que Deus também fará algo através de você. Então, Bianca, muito obrigado por esse episódio, muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Espero que possamos ter lhe ajudado e em breve viremos com mais assuntos importantes para a sociedade, importantes para a igreja e muito relevantes para a nossa vida. Então, o nosso muito obrigado e até o próximo episódio do nosso MBCV Cast.